Olá, estrelinhas! Eu sou a Lady Jessie e hoje eu venho contar pra vocês quais foram as minhas leituras do mês de janeiro. Na virada do ano, estava lá eu lendo O Encarcerados, do John Scalzi. Aqui a gente vai conhecer uma sociedade um tanto quanto futurística e aqui a população passou por uma doença muito grave que deixou as pessoas encarceradas dentro do seu próprio corpo e a solução para isso foi criar corpos robóticos. Então todas as pessoas que ficaram encarceradas, não todas, mas grande parte delas, tem um corpo robótico e que a gente conhece um protagonista que é assim e logo no seu primeiro dia de trabalho ele vai investigar um assassinato junto com a sua parceira. Uma das coisas que eu mais gostei nesse livro foi o fato de que ele tem a investigação policial, porém ao mesmo tempo em que ele dá uma ambientação incrível pra gente, ele vai explicando aos poucos como que aconteceu essa doença, como que as pessoas são depois disso, como que é a convivência dos seres humanos e dessas pessoas robóticas. Eu gostei absolutamente de tudo, a escrita é muito rápida, os dois protagonistas principais também eu adorei, principalmente a protagonista feminina, que eu não vou lembrar o nome, ela é super... Ai, gente, adorei ela. O livro, ele tem um pouco mais de 300 páginas, mas foi uma leitura super rápida. Um dos pontos altos é porque ele é repleto de diálogos, ele não tem muita descrição, é realmente focado apenas no diálogo. Isso é muito bom porque faz com que a leitura seja bem rápida, mas em compensação eu queria que tivesse um pouco mais de descrição, porque tem determinados momentos que ele fica parecendo um roteiro, mas isso não incomoda a leitura e eu amei muito, 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 eu não vejo a hora de ler mais livros do autor. Depois eu fui ler o Sobrevivência Mortal, né? Esse é o 20º livro, eu acho, não tenho certeza. Nesse livro, uma família inteira é assassinada enquanto dormia, menos uma menina que ela acordou no meio da noite pra beber água, então elas conseguem sobreviver. E quem tá investigando tudo isso, é claro, é a nossa Ivy, a nossa heroína maravilhosa. E pra proteger essa garotinha, a Ivy leva ela pra casa dela, porque é o lugar mais seguro da face do planeta, né? E além de investigar toda essa parte do homicídio, quem tava por trás disso, a Ivy precisa aprender a lidar com essa garotinha, que é muito, muito, muito tenso. Porque quem já leu esses livros sabe que a Ivy não se dá muito bem com criança. E essa menina, principalmente, se lembra muito a Ivy da infância dela. Então tem toda essa parte dramática, que eu confesso que eu não gostei muito, porque não foi abordado. A menina tá lá só pra causar o drama, mas no fim das contas isso não amadurece a Ivy. Só tá lá pra causar, enfim, a intriga mesmo. E a motivação desses assassinatos é tão irritante. Eu não acho que isso seja um defeito do livro, é um defeito dos assassinos em si. É muito revoltante. Eu sei que com esse livro a autora ganhou o prêmio Rita e eu entendo que é um bom livro, mas essa série tem tantos livros bem mais maravilhosos que eu não sei porque esse em especial ganhou esse prêmio. Depois eu fui pegar pra ler O Feita de Fumaça e Urso, da Laini Taylor. Aqui a gente conhece a jovem Carol, se eu não me engano. Ela é uma menina jovem, ela tá na época da escola, só que a vida dela é um pouco diferente, porque ela convive com certos demônios, mas que preferem ser chamados de quimera. Ela trabalha pra um desses demônios em especial, capturando dentes de animais, de criaturas estranhas, e tudo estava indo relativamente bem até que um anjo aparece e esses anjos, na verdade, estão possivelmente atrapalhando e indo atrás desses quimeras. Esse foi o primeiro livro que eu li da autora e eu gostei bastante, principalmente da escrita dela e de toda a imaginação que ela tem, porque tem algumas criaturas que é uma mistura que eu fico tipo, gente, como essa mulher tem imaginação suficiente pra isso? Eu também gostei bastante da personagem principal. Ela não é aquela típica mocinha indefesa que eu já não tenho mais paciência pra esse tipo de protagonista. Ela é determinada, ela é durona. E a gente também tem um romance bem leve, bem delicado. Eu gostei bastante do livro. Ele é o primeiro volume de uma trilogia, então eu achei ele bem introdutório realmente. Aqui não tem grandes acontecimentos, é mais pra gente se ambientar na história e conhecer a história dos personagens. Eu acredito que no segundo livro a história vai ganhar um ritmo mais frenético. Eu espero que sim, porque como eu falei, aqui ele é bem mais introdutório e a expectativa pro segundo livro está alta. Depois eu fui ler o livro que mais me surpreendeu, que é um livro escrito nas entrelinhas. Esse livro, gente, eu não consigo explicar o quanto eu gostei dele. Aqui a gente conhece uma escritora frustrada porque o marido pediu o divórcio e até então pra ela a vida deles estava perfeita.
E ela colocou toda essa frustração no último livro, fez com que a personagem passasse por mil coisas. E é claro que não só a crítica, como os fãs também não gostaram. Então a gente dela jogou ela numa cabana no meio do... Ai, eu esqueci o nome do lugar. Mas enfim, colocou ela numa cabana e falou pra ela focar apenas no livro dela. E ela não tava gostando disso, porque ela odeia clichês e ela tá vivendo um. Até que, né, um cara bate na porta dela pra ajudar ela e eles ficam presos lá na casinha. Eu amei esse livro justamente por conta disso. A autora brinca com essa coisa de clichê, ela não tenta forçar nada. E o romance dos personagens também me cativou muito, porque realmente você vê o romance acontecendo. Não é igual a maioria dos livros que eu tenho lido, quer dizer, que eu tento ler, onde os personagens se conhecem e 5 minutos depois estão completamente apaixonados. Você realmente vê o romance acontecendo, os personagens amadurecendo, se conhecendo. É muito lindo, gente. Eu amei tanto, 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 tanto esse livro. Ele não é perfeito, claro, tem várias coisas que me incomodam. A própria protagonista me incomodava várias vezes. Mas, ai, gente, eu não sei. Esse livro, eu estava precisando dele, sabe? Amei demais, 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 demais. Depois eu fui pegar uma graphic novel pra ler. O Big Baby, do Charles Burns, né, da Dark Side. Aqui a gente vai conhecer... São 4 histórias, porém eu só considerei 3, que a primeira ela é bem introdutória, deve ter o que, tipo, 3 páginas só. E eu não sou a pessoa, eu não leio muito HQs, muito graphic novel, então eu não tenho muita propriedade pra falar, não sei comparar uma com a outra. O que eu posso dizer é que eu gostei. A primeira história, como eu falei, ela é introdutória, então eu não vou levar em consideração. A segunda eu achei bacana. A terceira, melhorzinha, mas sem dúvida a quarta e última foi a melhor. Eu gostei bastante dela. Eu dei 3 estrelas pra esse livro, porque é uma leitura super rápida, tudo e tal. Só que ele não empolgou muito, sabe? Você terminava de ler uma história, você não ficava com aquela coisa de nossa, como que deve ser a próxima? Mas levando em consideração, gente, que eu não tenho muita, não leio muito, pode ser que seja um livro realmente bom e eu que não reconheça a obra, né? Acontece. Peguei pra ler logo em seguida O Origem Mortal, o 21º, eu acho, o livro dessa série. Aqui a Ivy vai numa clínica pra pegar um depoimento de uma mulher que foi vítima de agressão. Aí assim, quando ela tá saindo, ela cai literalmente um caso na mão dela, porque um dos funcionários, um dos caras que mexia... Ele era esteticista, se eu não me engano, ele é assassinado. E claro, como a Ivy não pode deixar um caso de lado, ela pega e investiga esse. Só que logo em seguida uma outra pessoa também é assassinada. E, enfim, vai ter toda uma história por trás disso. E, gente, o livro antecessor a esse eu falei que eu não gostei muito. Mas em compensação, eu amei completamente esse livro. Ele tem um ritmo completamente frenético. E não apenas por conta disso, é incrível ver tudo que a autora criou aqui por trás, coisas que você fica extremamente de boca aberta. Todos os livros dessa série têm um final super impactante, mas esse aqui, gente, eu não conseguia parar de ler. Eu ficava nervosa, ficava ansiosa. Esse livro aqui, ele é sem dúvida um dos meus preferidos, com toda certeza. Se alguém já leu aqui, meu Deus, gente, vocês precisam ler porque eu preciso falar bem dessa série com alguém. É sério, gente, é muito, muito, muito bom. Não vou me aprofundar muito porque, né, coisa de investigação a gente não precisa saber muito. Mas é sério, fantástico. Eu sempre gosto de ler pelo menos um romance de época por mês, então eu peguei o mais desejado dos Highlanders. Esse é o segundo volume da trilogia Os Montgomery e os Armstrong. E eu tava muito, muito nervosa pra ler esse livro, porque o último livro que eu tentei ler da autora eu odiei, não gostei, então eu estava muito receosa. E eu gostei aqui da história. A gente conhece uma protagonista que passou um tempo, eu não lembro se foi um ano, se foi mais do que um ano, sendo uma escrava sexual de um cara, mas esse cara, ele é derrotado e ela passa a ficar um pouco mais livre, porque o lugar na qual ela era mantida presa em cativeiro por esse homem está sendo administrado por um Armstrong, se eu não me engano, ou é o Montgomery, eu sempre confundo. A pessoa que está no comando agora desse lugar onde ela estava presa é o irmão do mocinho do primeiro livro dessa trilogia. Eu já gostei bastante dele no primeiro livro. Aqui eu gostei ainda mais. Só que, apesar de ter gostado muito do desenvolvimento do relacionamento, do desenvolver da trama, tem coisas que me incomodaram bastante. Essa mocinha, ela passou... Vamos deduzir que foi um ano, porque eu não lembro, gente. Ela passou um ano sendo escrava sexual, sendo estuprada regularmente por esse cara podre. Só que todo o clã dele sabia disso. O clã inteiro sabia que ela estava sendo mantida contra a vontade dela nesse lugar. E... primeiro que ninguém fazia nada, né? Muito pelo contrário, as pessoas ainda julgavam ela.
É engraçado, né? Porque sempre quando eu começava a ficar revoltada, eu lembrava que hoje, em pleno século XXI, a vítima ainda é acusada. Quem dirá aqui, né? Na Idade Média. E também porque essa menina, ela é uma lady, ela é filha de um chefe de um clã, filha única. E ela foi dada como desaparecida, porque ele armou uma emboscada pra pegar ela. O corpo não foi encontrado e automaticamente ela foi dada como morta. Isso eu não achei muito legal, eu achei que faltou um pouco mais de detalhe nisso. E segundo, como eu falei, todo mundo do clã sabia que ela estava sendo presa, que ela era estuprada, que ela não queria estar lá. E esse tipo de informação, quando um clã inteiro sabe, obviamente era pra tomar algum tipo de proporção, era pra, sei lá, as pessoas terem conhecimento disso. E aqui não, todo mundo ficou muito em silêncio. Gente, sabe como é difícil guardar segredo? Imagine um clã inteiro sabendo disso. Enfim, não vou me aprofundar muito, eu gostei, mas tem vários pontos que eu achei que não foi tão bem trabalhado, tem vários pontos que eu achei que a autora forçou um pouquinho a barra, mas enfim, ele é um bom livro, ele tem coisas, momentos bem tensos, momentos bem desagradáveis e perturbadores, principalmente por conta dessa violência que a protagonista sofre, é bem pesado de ver, mas eu tô feliz por ter lido. E essas foram as leituras do mês de janeiro, estrelinhas, eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima!